Oi, oi, bom dia, Rony, bom dia, Kátia, bora, bora. Bom dia, pessoal. Tô aqui mais uma manhã, mais um dia para conversar com vocês. Bom dia, bom dia. Bom, gente, vamos lá. É, Hoje quero ter um diálogo, na verdade, com vocês. É, a Ingrid esteve por aqui ontem à noite, também fez live. E a gente tem conversado também nesses bastidores e estamos muito felizes com as pessoas que têm chegado no nosso Instagram, se interessado pela área do acompanhamento terapêutico. É, a gente fala disso que a gente faz, desse dispositivo com tanta paixão e a gente quer que essa paixão contagie outras pessoas. Então hoje, assim, eu decidi falar um pouquinho desse dia, assim, que eu decidi virar um AT. Eu acho que eu já comentei lá nas primeiras lives como que eu fiquei sabendo da existência do AT, como que eu iniciei a minha formação, mas eu acho que tem uma diferença aí entre o dia que eu de fato decidi virar uma acompanhante terapêutica. Eu acho que, assim, para quem me conhece, já sabe que eu iniciei a minha graduação em psicologia. Então, desde ali o ensino médio, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Não sabia quais os caminhos eu ia trilhar para conseguir chegar na faculdade de psicologia, mas consegui, entrei, me encaminhei. E quando eu entrei na psicologia, aí eu comecei a me deparar com alguns conflitos de atuação mesmo, né? Então, no meio da minha graduação, assim, da psicologia, eu comecei a me perguntar ali, mas calma aí, né? Já entendi que a psicologia tem todas essas áreas e eu acho que outras pessoas aí que já fez psicologia ou algo do tipo, sabe que a instituição encaminha muito para uma formação clínica. Então, a concepção que a gente tem de um psicólogo é de um psicólogo que está ali, atendendo nos consultórios e dentro de quatro paredes, enfim. E não foi diferente comigo. Eu estava ali no meio da faculdade, no meio da graduação, e a minha formação estava se encaminhando num sentido clínico. E eu sentia falta e não que na psicologia a gente não tem esse contato com a pessoa. A gente tem esse contato, um vínculo com a pessoa que a gente atende, que a gente oferece esse cuidado. Mas eu sentia falta aí desse contato com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de pessoas, gosto muito de pessoas, de estar com pessoas, de conversar com pessoas, de conhecer histórias novas, histórias de vida, histórias diferentes. Então, gosto de ouvir histórias diferentes. Então, esse foi um dos motivos que me despertou para fazer a psicologia também. Eu sempre estava ali no meio de conversas interessantes e gosto de pessoas com conversas interessantes. E teve um momento ali na minha graduação que eu me deparei com esse paradigma aí, né? Será que eu vou ficar aqui para sempre nessa formação aqui nesse conceito clínico, dentro de quatro paredes, um negócio mais clean? E aí eu comecei já a me questionar em alguns sentidos. Nesse momento eu decidi sair ali de um estágio que eu estava, que era encaminhado para uma área de RH e que eu não estava gostando. Eu fiquei nesse estágio por 2 meses. Eu trabalhei em comércio, saí do comércio, aí fui fazer um estágio na área de psicologia dentro do RH e não que não é legal, né? Eu acho que assim, tem pessoas que gostam muito, mas pra mim não estava sendo legal, não estava fazendo sentido. Era uma coisa muito burocrática. E não estava fazendo sentido pra mim ali naquele momento, nem estava me encontrando na psicologia também. Então eu saí desse estágio, sem rumo, sem direção, e fui atrás de outros, até que eu consegui um estágio na área de saúde mental, que foi em uma clínica de saúde mental e dependência química. Então lá eu comecei aí esse processo de trabalho na área de saúde mental.
E foi um estalo, assim, que eu tive na minha vida, porque lá era uma clínica dia, então as pessoas que frequentavam esse espaço saíam geralmente de um contexto de uma internação e davam continuidade ao pós-tratamento nessa clínica dia. E aí, o que acontecia? Eu, como estagiária, ficava no espaço de convivência. Na clínica dia tinha todas as atividades pela manhã, tarde, e eu ficava ali no espaço de convivência. Então, eu tinha que estar ali no espaço de convivência e propor outras atividades. Então, às vezes, a atividade que eu fazia ali, a proposta para as pessoas, era uma roda de conversa, às vezes era um jogo, às vezes era pintar ali algo, enfim. E aí, fui me relacionando com essas pessoas ali, escutando esses sofrimentos, escutando as diversas formas de ser dessas pessoas, né? E fui entendendo que a vida ela acontecia de uma forma muito ampla e que não se resumia ali, né, a um atendimento do consultório. Então, desde esse estágio, eu já comecei a ter esse estalo, mas eu costumo falar, assim, que o dia que eu decidi virar AT foi o dia que eu vi que a configuração de psicologia burocrática não fazia sentido para mim. Então, quando eu me vi ali naquela realidade, dentro de um estágio de psicologia, de RH, calma aí, isso aqui não é pra mim, e não posso falar que não, que eu nunca vou fazer isso um dia na minha vida, a gente não pode falar isso, né? Mas naquele momento não fez sentido, e acho que foi naquele momento que eu percebi que eu precisava de algo diferente. Acho que foi naquele momento que eu decidi que eu queria ser AT sem nem saber o que era o acompanhamento terapêutico ainda. Então, quando eu estava nesse estágio ali, nessa clínica dia, só para contextualizar, eu me formei em psicologia, eu ainda estava no 9º semestre ali, aí eu saí desse estágio. Dentro desse estágio, eu comecei a conhecer a rede de saúde mental do Brasil. Então, quando a gente começa a atuar em um campo, a gente começa a estudar sobre também. A gente começa a entender que existem movimentos ali sociais que representam ali aquela causa. Então, eu estava naquele estágio e eu fui ali adentrando também o movimento da luta antimanicomial, que existe aqui no Brasil e no mundo. Fui adentrando o movimento pró-saúde mental que existe aqui no DF. Fui entendendo mais sobre a legislação de saúde mental, a Lei 10.216, a Lei 975 do Distrito Federal, que eu acho que são questões interessantes. Quem é AT, uma hora vai saber que existem essas legislações que garantem aí um cuidado digno e em liberdade para pessoas que necessitam de um cuidado em saúde mental. Então, eu fui me engajando, comecei a trabalhar na área de saúde mental e fui me engajando nesses movimentos e conheci o AT nesse meio aí, porque eu entendi ali nesses movimentos que existiam outros dispositivos de cuidado em saúde mental que garantiam um cuidado em liberdade. E aí conheci o AT, que é esse dispositivo de cuidado em saúde mental que é feito em liberdade, considerando a vida da pessoa e o desejo da pessoa. Quando eu entendi isso, poxa, me veio esse estalo. Isso é pra mim. E aí, mesmo não sacando ainda muito o que era acompanhamento terapêutico, não sabendo o que eu ia fazer, aí eu fui lá, iniciei minha formação. Eu já falei essa história também em uma outra live. Quando eu ainda estava dando sequência à formação já chegou a primeira indicação de acompanhamento terapêutico para eu fazer. Aí, logo em seguida, aí já tive contato com os profissionais que acompanhavam aquela primeira pessoa que eu acompanhei. Aí, logo em seguida, esses profissionais já encaminharam outras pessoas e fui construindo a minha rede de pessoas que eu comecei a acompanhar. Então, eu costumo falar que eu tive que ter muita coragem ali para decidir ser AT. Porque eu conheci esse dispositivo ali no meio da graduação. Então, eu comecei a atuar enquanto AT, eu estava ali mais da metade já do meu curso de psicologia. E eu já estava tendo experiência aí, né? Com essas pessoas, com o sofrimento psíquico, de como manejar a crise. Então,
era muita coragem, porque pessoas que estavam ali junto comigo no mesmo semestre que eu, ainda estavam ali na parte de estágios obrigatórios da faculdade. Então, eram pessoas que não tinham tido um contato ainda com pessoas em crise, com pessoas que estavam ali vivenciando um surto psicótico, e eu já tinha tido esse contato, já tinha uma experiência, já tinha uma bagagem. Tanto que é até interessante, e eu conto isso, que teve um dos estágios que a gente faz, que é obrigatório na faculdade, em que a gente tem que visitar ali um hospital psiquiátrico. E a gente visita, aqui no Distrito Federal, uma das principais instituições, uma das principais clínicas psiquiátricas, que é uma das maiores, mais conhecidas, mas uma das piores, contextualizada pelas pessoas que já passaram por lá. Então, a gente vai ali fazer, a turma vai fazer aquela visita, e eu vejo ali as outras pessoas que estudavam comigo abismadas, assim, né, com medo. E pra mim tava sendo, assim, algo, não pode dizer, natural, mas eu não tinha aquele medo, porque eu entendia que ali, por mais que existiam pessoas em crises, era um sofrimento. E aquele medo ali que os outros alunos estava muito ali sobrecarregado de estigmas. Que estigmas são esses? Estigmas que existem na nossa sociedade, de que a pessoa que tem transtorno mental é perigosa. É isso, assim, de que existe uma periculosidade associada à loucura. E a gente, quando vai entendendo, vai estudando, vai entendendo que não é isso, né? Que às vezes uma pessoa entra em crise, fica agitada, às vezes tem alguns episódios que fica agressivo, mas não quer dizer que aquela pessoa é agressiva, né? Mas ali naquele momento de crise aquela pessoa ficou, mas não quer dizer que aquela pessoa é agressiva, entende? Então, eu fui entendendo isso, conheci o AT, fui encaminhando a minha prática, e aí eu costumo contar essa história. Eu decidi ser AT antes de conhecer o acompanhamento terapêutico, quando eu estava insatisfeita com a modalidade ali de ensino que estava sendo repassada na faculdade, que era um contexto clínico, burocrático, e eu não me via fazendo aquilo. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma psicóloga muito melhor depois que eu conheci o AT. Porque hoje eu consigo olhar para as pessoas que eu atendo no meu consultório de uma forma diferente, de uma forma completa. A pessoa se apresenta ali naquele sofrimento, mas eu consigo também fazer uma análise ali das relações da vida daquela pessoa. O que não está fluindo, o que está fluindo, talvez o que a gente precisa trabalhar. Eu consigo construir com as pessoas que eu acompanho no consultório um projeto terapêutico. Então, as próprias pessoas que eu acompanho no consultório, às vezes dá esse feedback, que sente que eu faço esse trabalho que é diferente, de conseguir olhar para outras estruturas ali da vida daquele sujeito. Então, é esse estalo que eu tive. Como até hoje, eu sou também uma psicóloga muito melhor. E o dia que eu decidi ser AT foi o dia que eu entendi que aquela prática que estava sendo repassada na graduação, de que a psicologia é um contexto clínico entre quatro paredes, formal, não sei o que, calma aí, eu não me vejo aqui passando 5 dias da semana em uma sala, claro, assim, atendendo não sei quantas pessoas. Hoje eu atendo pessoas no consultório de psicologia, mas não são todos os dias. Eu tiro 2 dias da semana para fazer AT, tem um empreendimento, que é o lugar de encontro, que é esse lugar que a gente tenta ir propagar o AT, a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que a gente, famílias que a gente acompanha, a gente forma outros ATs. Então, eu encontrei no acompanhamento terapêutico esse outro lugar, essa outra forma de atuação que deu sentido. Aí não só para mim enquanto profissional, mas para minha vida. Então hoje eu faço a clínica da psicologia, mas eu também faço o AT, e eu me orgulho muito assim de falar isso, porque o AT ele rompeu com essas barreiras que eu encontrei ali no meio do caminho. Eu talvez não sei assim como eu estaria se eu não tivesse conhecido o acompanhamento terapêutico. Não sei se eu estaria suportando ali o viver só da clínica da psicologia, porque é um trabalho que é muito bonito, eu costumo falar,
mas que é isso. Às vezes ele é restrito para algumas pessoas. E que pessoas são essas? Para pessoas como eu, que almeja mais, que gosta de relações, que gosta de estar ali entre pessoas. E quando a gente fala que para ser acompanhante terapêutico é importante você ter essas qualidades aí, esses requisitos, é porque é importante, porque a gente vai estar entre pessoas, a gente vai estar ali com a pessoa que a gente acompanha, mas a gente vai estar ali explorando o território com ela, a gente vai conhecer outras pessoas, às vezes a gente vai ali articular um diálogo com uma outra pessoa completamente estranha, mas para quê? Qual o sentido disso? Para que aquela pessoa que a gente acompanha, para facilitar para aquela pessoa que a gente acompanha construir uma nova relação. Então a gente tem que ter essa habilidade enquanto AT. Então eu tinha essa habilidade como pessoa antes de ser AT e só me faltava um lugar para investir isso. E eu encontrei esse lugar no acompanhamento terapêutico. Então eu falo que é isso. Eu já tinha todos os potenciais ali para ser AT, só que eu não estava no lugar certo. E eu decidi ser AT antes de conhecer o AT. Quando eu reivindiquei tudo, decidi largar tudo e calma aí, né? Não, deixa eu direcionar aqui para o que eu quero. Então hoje eu falo que eu atuo com o que eu gosto, eu não me vejo fazendo outra coisa. Pode ser que um dia eu não sei, né? Eu não acompanhe tantas pessoas como eu acompanho hoje, mas não me vejo, assim, fazendo uma outra coisa, né? Pode ser que reduza essa quantidade, mas o AT é o que dá sentido até para a minha clínica da psicologia. Então, hoje, só para vocês terem uma noção, na segunda, quarta e quinta, eu atendo no consultório, eu faço os meus atendimentos. Hoje mesmo eu tenho uma agenda de atendimentos do consultório de psicologia, então eu estou de home office, terminando aqui a live, depois do almoço eu continuo com minha agenda até a noite e toda terça e sexta eu tenho a minha agenda de acompanhamento terapêutico. Então terça e sexta, muito provavelmente vocês vão me encontrar aí pela cidade, por algum café de Brasília, em algum parque, em algum lugar. Vocês me encontram aqui de Brasília porque eu tô rodando aí com as pessoas que eu acompanho. Então, é esse hoje o meu contexto de vida, é o que faz sentido para mim e é isso que a gente costuma falar, né? Faz sentido também a gente repassar isso para outras pessoas, porque a gente acredita que isso pode ser muito potente na vida de outras pessoas, na vida de outros profissionais na área da saúde, que ainda não se encontraram ali na sua área, que ainda não se encontraram ali na graduação que fez. E a gente acredita que outros profissionais podem se encontrar assim como eu me encontrei. Eu tive muito medo também no início de fazer essa clínica do acompanhamento terapêutico, mas se eu não tivesse tido coragem, não tivesse rompido com esse medo, eu não estaria, talvez onde estou hoje, né? Hoje eu tenho um empreendimento, assim, e isso é um motivo de orgulho, falar que, na verdade, aos 23 anos ali, aos 22 anos, eu formalizei esse empreendimento com mais 3 sócios. Então, isso é um motivo de orgulho, né? E eu tive que, se eu não tivesse rompido com esse medo e tido essa coragem, talvez eu não estaria nesse lugar. E às vezes a gente tem esse medo, né? A gente tá em lugares que são confortáveis pra gente, né? A gente fica ali porque é confortável, né? A gente desbravar o novo dá medo mesmo. Mas às vezes a gente precisa encarar esse medo, a gente precisa conhecer o novo, a gente precisa saber lidar com o novo. Porque o estar onde a gente já está hoje é confortável, né? A gente já sabe como que é esse lugar. E aí, o que vem depois disso? Às vezes é necessário desbravar esse lugar, e é isso que eu falo para outros profissionais, para outras pessoas que às vezes vêm falar comigo, para outras pessoas que estudaram comigo ali a graduação toda, e aí depois que a gente se formou, vem falar: Mila, tô vendo o que você está fazendo, tô achando muito legal, quero fazer também acompanhamento terapêutico, como que eu faço? Me dá uma dica. Então, essa é uma das coisas que eu falo para essas pessoas, romper com esse medo de sair desse lugar. E é isso, gente. Talvez ainda não esteja claro aí para muitas pessoas o que é o acompanhamento terapêutico, se quer ser ou não acompanhante terapêutico, mas acho que o primeiro passo para vocês saberem sobre isso é romper com esse medo e começa aí
a estudar sobre o que é acompanhamento terapêutico, nos acompanhe aqui nas lives cotidianamente que a gente vem falando sobre isso. Tem um comentário aqui do Rony: depois que você se tornou AT, você ficou surpresa com a quantidade de pessoas que hoje sofrem com algum tipo de distúrbio mental? Sim. Antes, quando eu estava na graduação, porque assim, a gente precisa entender que hoje uma pessoa que procura um acompanhamento, que procura uma terapia, um psicólogo, não necessariamente essa pessoa precisa ter um diagnóstico. A terapia em si, ela é importante, eu costumo falar que ela é importante para a psicoterapia, a análise, né, que outras pessoas conhecem dessa forma, ela é importante para todas as pessoas. Eu acho que em algum momento da vida todo mundo tinha que experimentar fazer a terapia. E a gente tinha essa concepção de que não necessariamente ali, para estar no espaço de terapia, para fazer terapia, a pessoa precisava ter um diagnóstico. Então, quando eu fui para a área do acompanhamento terapêutico, eu me surpreendi porque hoje a maioria das pessoas que procuram acompanhamento terapêutico, ou das famílias que procuram acompanhamento terapêutico, são para pessoas que têm algum tipo de diagnóstico em transtorno mental, para pessoas que têm ali algum tipo de sofrimento psíquico, mas, como eu comentei, assim, não é o único público, assim, né? Hoje a gente tem recebido muitas outras demandas até de pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno mental. Então, eu me surpreendi, aí, depois que eu vim para a área do acompanhamento terapêutico, com a demanda aí, né, que se tem, com a quantidade de pessoas que estão em sofrimento psíquico, que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção ali, de um cuidado digno. Então, foi uma surpresa para mim e a gente tem continuado nessa luta porque a gente acredita que o AT ele precisa ser mais conhecido, ele precisa ser reconhecido, ele precisa estar no SUS, ele precisa ser garantido para muitas outras pessoas que precisam e nem sabem da existência dele. Então, a gente vem lutando cotidianamente para que um dia o AT chegue nesse lugar e alcance muitas outras pessoas. Gente, e é isso, assim, hoje eu tinha essa experiência em particular para compartilhar com vocês. Eu acho que é interessante porque quando eu compartilho essa experiência, outras pessoas se identificam com ela. E essa questão da identificação tem um poder muito grande, né? Porque às vezes a gente não se vê ali fazendo algo e quando a gente vê ali, se identifica com o outro, a gente pensa, poxa, mas calma aí, né? Foi possível para essa pessoa, minha história é parecida com a dela, eu acho que eu posso tentar também. Então, eu gosto de compartilhar porque tem pessoas que se identificam com essa história. E eu espero que de alguma forma chegue aí até vocês. Essa live vai ficar aqui depois, outras pessoas vão assistir. E quem assistir, eu espero que essa mensagem, esse assunto toque aí você que talvez está aí pensando sobre outras modalidades de cuidado em saúde mental, ou você que já se formou e ainda não se encontrou na sua área, você que está insatisfeito com a sua atuação, enfim. A gente vai conversando e acredito que tem muitas possibilidades aí de vocês se encontrarem. E hoje à noite tem live com a Ingrid. Acompanhem também os stories. Essa semana eu estou nos stories. Deixei uma perguntinha básica lá nos stories e vou dar sequência para neles agora à tarde. Então, espero aí que vocês participem também. Um beijo e até amanhã. Amanhã estou por aqui novamente pela manhã. Tchau, tchau, gente!